Fala pessoal, tudo bem? Hoje temos mais uma palavra. Essa semana eu tive algumas mudanças de rotina ali, de cronograma de agenda, então a postagem hoje trocou de dia, mas daí vamos ajustando nas próximas semanas. Deus é bom o tempo todo. Hoje a palavra é sobre a água viva que Jesus tem para nossas vidas. E isso está escrito em João capítulo 4. João ele é o evangelho das águas, como algumas pessoas definem, porque existem muitos milagres e muitos mistérios de Deus através das águas. Então Jesus ele é a água viva, ele é a fonte da água viva. Também temos o milagre da transformação de água em vinho, temos o batismo de Jesus, sequências muito lindas sobre essa analogia, né? Também gosto das passagens bíblicas que falam que a voz do Senhor é a voz como de muitas águas. Isso eu acho maravilhoso, me chama muita atenção, porque a água, ela é delicada, ela pode nos hidratar, nos restaurar, algo que é um bálsamo na nossa vida, né? Uma coisa muito agradável. E assim como a água pode ser ágil, ela pode ser forte, potente, até um pouco violenta, né? Porque ela é algo que é muito poderosa. E assim é a voz de Deus nos nossos corações. Muitas vezes ele vai ser algo muito delicado, algo muito suave, que vai confortar teu coração. Em outros momentos ele vai ter que transformar a tua vida e vai acontecer coisas grandiosas, intensas, impactantes para a transformação acontecer. Então, a voz do Senhor ser como a voz de muitas águas, para mim isso é maravilhoso, muito lindo, uma interpretação muito rica. Mas, antes da gente começar a palavra, vamos orar. E eu peço para você fechar os olhos aí, vamos pedir para a palavra do Senhor penetrar no nosso coração. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de falar da Tua Palavra, obrigado pelos irmãos que aqui me escutam, essa oportunidade, esse cenário, esse espaço, é tudo para honrar o Teu nome e não o nome de pessoas. Agradecemos pela oportunidade de conhecer mais de Ti através da Bíblia, através da Tua Palavra. Que enquanto nós lemos ela possa ler os nossos corações e a transformação seja real, efetiva e maravilhosa. Por tudo agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, também outro detalhe, peço para você curtir e se inscrever nesse canal. É um detalhe muito pequeno, mas que faz toda a diferença, então, para essa palavra chegar em novas pessoas. Então, temos alguns inscritos já no canal, é um canal recente, mas é muito importante que você seja um inscrito, ative as notificações e também curta, compartilhe com quem fizer sentido essa palavra. Amém? Vamos ler então o que a palavra nos diz já no verso 1 de capítulo 4 de João. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse, sim os seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Esse itinerário de Jesus, ele não faz sentido lógico para a cultura da época. Então, os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus. Isso bastante gente já sabe, porque realmente eram divergências das tribos de Israel e como o cenário político e religioso também não permitia essa comunhão entre os povos. Mas Jesus ele não estava preocupado com isso, ele estava realmente preocupado em unir, né? Então Jesus é um Deus de união. E quando Jesus está unindo os povos, a transformação acontece, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não foi uma união sem propósito e sem nenhum critério, e sim com o critério de Jesus, né? O caminho real que a gente precisa seguir. Sendo assim, ele mudou a rota dele para passar por Samaria. Então todos os outros judeus fariam essa viagem sem passar por esse povo. E Jesus ele mudou a rota e teve uma intencionalidade de chegar até esse espaço para ter esse encontro com a mulher samaritana que também chegaria ali no poço de Jacó. Vamos continuar a leitura. O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Perceba que Jesus estava mudando a rota e também ele escolheu um momento específico que os discípulos não estavam junto com ele. Quando Jesus ele quer te encontrar, ele também convida para um espaço separado. Então, se você ainda está com muitas outras companhias, muitas outras influências na tua vida, e você precisa de uma transformação, Jesus ele te convida para um espaço em secreto.
Mateus 6:6 fala que você deve fechar a porta do seu quarto e no secreto buscar a Deus. E aí, depois desse acesso no secreto, você vai poder ser honrado, né, fora do seu íntimo. Não adianta você fazer o caminho inverso, né, mostrar que está buscando muito a Deus, fazer muitas postagens nas suas redes sociais, dar aquela impressão maravilhosa de que você está muito próximo de Deus. E se lá no teu íntimo isso não é ainda uma verdade consolidada. Não está errado você compartilhar que você está buscando a Deus. Isso é maravilhoso, isso incentiva outras pessoas. Mas a nossa preocupação principal tem que ser com a intimidade com Jesus. Então, quando Jesus está nos convidando para um lugar secreto, um lugar apenas nós dois, são os momentos em que mais existe instrução. Talvez no momento de uma oração muito intensa, de uma presença maravilhosa através da palavra de Deus, você vai ter tantas revelações que podem amadurecer anos da tua vida, que se você se deixar fora dessas oportunidades, talvez isso não aconteça. Quando você ouve muitas vozes e tem muitas influências, é difícil saber para que caminho seguir. Mas quando você tira um tempo, isso precisa ser uma disciplina, precisa ser algo que você intencionalmente busca, um momento de secreto com Jesus. E aí sim ele vai se revelar para você, que é o que está acontecendo aqui nessa passagem. Seguindo, a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Ela disse: "Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana", disse a Jesus. "Como é que pede água para beber?" Jesus respondeu: "Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria água e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo", disse ela. "De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta de Jacó, que seus filhos e seus animais bebiam?" Jesus respondeu: "Quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá uma vida eterna." Que maravilhoso! Esse versículo, para mim, é um dos meus preferidos, com certeza dos evangelhos é um dos meus preferidos, porque ele fala muita coisa. Quando você pensa que Jesus estava oferecendo uma água nova para essa pessoa, para essa mulher samaritana, é algo que realmente ela não iria encontrar em outro lugar. Então, quando você toma água, você vai perceber, você pode tomar muita água em um dia, no dia seguinte você também tem que tomar novamente, então você não tem um saldo de hidratação, porque é uma necessidade fisiológica e é algo que é limitado. Então, a hidratação, a água que você toma, vai te tornar a ter sede em outro momento. Mas quando é a água viva, que é Jesus, que é uma outra experiência, que é algo que o mundo não vai te entregar, isso vai fluir uma fonte a partir de você. Então, quando você está alimentado da presença de Jesus, você começa a fluir na vida de outras pessoas. Que foi o que aconteceu com a mulher samaritana. Ela teve um encontro real com Jesus e depois ela transmitiu essa mensagem para o povo dela. Então, isso foi muito estratégico de Jesus. Talvez você seja essa pessoa na tua família. Você é a referência que vai trazer Jesus para a família. Através de um encontro estratégico que Jesus teve com você, você vai ser um agente de transformação. Então, a água viva que Jesus está alimentando a tua alma não vai fazer você sentir sede e procurar em outros lugares uma satisfação, um acalento, uma água que diz respeito à presença de Jesus. E a partir daí você começa a ser referência para outras pessoas. É lindo quando se fala que o Evangelho de João é o Evangelho das águas, porque ele tem muitas referências às águas mesmo. Desde o milagre da transformação de água em vinho, também o que estamos falando aqui do poço de Samaria, existe o batismo nas águas, então quando Nicodemos entende também, através da explicação de Jesus, que é necessário nascer de novo da água e do Espírito, isso é lindo. Então eu acho muito interessante e me chama muita atenção. A voz do Senhor é retratada na Bíblia como a voz de muitas águas. E isso é maravilhoso, porque se nós olhamos para a água, ela tem o poder de nos hidratar, nos refrigerar. Ela pode ter um toque muito suave, então uma água que seja algo muito delicado, que talvez é isso que você precisa hoje no teu coração, um acalento, um refrigério. Mas a água também é muito potente, ela é muito forte, ela pode fazer maravilhas, ela é algo muito poderoso. E isso também é o que Deus faz no teu coração. Talvez você vai primeiro precisar se refrigerar, se hidratar, cuidar das feridas que você teve,
da seca, do deserto que você passou. Mas Deus também é poderoso para transformar. Então, um fluxo de água, uma nascente que vai então para os rios e deságua nos mares. Então, a voz de Deus ela é multiforme. Ela vai demonstrar o poder dele de muitas maneiras e muito poderosas. E Deus é isso na nossa vida. E quando nós buscamos a fonte da água da vida, que é Jesus, esse poder, esse potencial das águas começa a fluir nas nossas vidas e através de nós. A mensagem hoje é essa, que você seja uma fonte, não uma represa, não ter uma água morta, então um poço fechado que só retém o que cai na sua vida, você segura, você não transborda, você não cura, você não flui. E sim você vai ser uma fonte de transformação, um agente de transformação. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha a cura que você precisa, que você tenha o refrigério e o poder de Deus que vai fluir em você e através de você. Amém?